Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Deportada como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, o Rolls-Royce do marido bilionário dela chegou. Foi uma terça-feira de manhã como qualquer outra em Los Angeles, mas nesta cidade onde cada segundo vibra ao ritmo da ambição, nada é tão comum. O sol californiano inundava a cidade com uma luz dourada, acariciando as palmeiras perfeitamente alinhadas e as fachadas elegantes das boutiques de luxo de Beverly Hills. O ar estava quente, levemente perfumado com flores de jacarandá em plena floração, e as calçadas de Rodeo Drive quase brilhavam, polidas pelas solas de inúmeros transeuntes ricos. Os carros de prestígio Bentleys, Lamborghinis, Porsches, deslizavam suavemente pelo asfalto como felinos domesticados. Atrás das janelas, relógios caros, bolsas costuradas à mão e joias de um brilho quase surreal repousavam em vitrines de vidro, exibidas como troféus silenciosos. Tudo ali parecia sussurrar a mesma coisa: o dinheiro abre todas as portas. No meio desta coreografia de luxo, Emily Carter, 38, caminhava com passo calmo e comedido. Sua aparência era simples, mas elegante. Ela usava jeans bem passados, e camiseta branca impecável e tênis discretos, limpa e sem marcas. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, e ela não usava joias, exceto sua fina e resistente aliança de ouro. Para a maioria, ela poderia se passar por uma assistente, uma turista modesta, ou simplesmente uma moradora da cidade passando pelo bairro por acaso. Mas Emily não era uma mulher comum. O que os transeuntes não viram foi a dignidade silenciosa que emanava de sua postura de cabeça, nem a clareza refletida do seu olhar. O que eles não sabiam era que ela era esposa de Ricardo Carter, um homem que o mundo dos negócios apelidou de o arquiteto silencioso do Vale do Silício. À frente de diversas empresas especializadas em inteligência artificial, Richard transformou sua paixão por sistemas inteligentes em um império tecnológico. No entanto, apesar dos bilhões, ele sempre recusou iates chamativos e palácios dourados. Preferia bibliotecas a estúdios de TV, caminhadas nas montanhas a tapetes vermelhos. Emily e ele eram um casal raro. Unidos por valores, não por aparências. Casados há 10 anos, eles enfrentaram juntos as tempestades da vida, da pobreza estudantil à ascensão meteórica ao topo. Mesmo assim, nenhum dos dois havia mudado de ideia. Emily ainda gostava de preparar o café da manhã sozinha, mesmo na casa deles em Bel Air com 3 cozinhas. E Richard, apesar da riqueza, consertava a ele mesmo objetos quebrados, para não esquecer o custo das coisas, disse ele. Naquela manhã, Emily acordou com uma ideia em mente, para surpreender o homem que ela amava. Não era um anel, nem um objeto simbólico, Richard não se importava. Mas algo que ele mencionara diversas vezes com um brilho raro nos olhos: o novo Lucid Sapphire, um carro elétrico de luxo com desempenho futurista. Não pela imagem, mas pela tecnologia de ponta. Emily teve o cuidado de anotar o modelo, a configuração, a cor exata de que ele gostava: azul safira profundo com interior creme, rodas pretas e o pacote de autonomia estendida. Ele não esperava por esse presente. Ele nem teria pedido. E isso tornava ainda mais precioso para ele. Determinado e curioso, Emily então pegou a estrada até a concessionária Motores Crown Lux, um dos mais prestigiados de todo o estado da Califórnia. O estabelecimento era conhecido por atender somente com hora marcada, por selecionar sua clientela e por oferecer uma experiência exclusiva. Emily sabia disso, mas não planejava ligar antes. Queria se apresentar como era, sem status, sem nome para anunciar. Só ela, uma mulher apaixonada, que veio fazer uma compra do coração. O sala de exposição de motores Crown Lux era um santuário de vidro e aço, banhado por uma luz branca imaculada que parecia flutuar no ar como uma névoa de perfeição. Cada detalhe era meticulosamente trabalhado. O piso de mármore refletia os contornos dos veículos como espelhos líquidos. O ar cheirava a couro novo e o silêncio era quebrado apenas pelo sussurro do ar-condicionado e pelos passos suaves no chão congelado. Os carros em exposição Bentley, Aston Martin, Lucid, Rolls-Royce, não pareciam estar estacionados, mas posou como esculturas em um museu de arte moderna. Uma Lucid safira preto metálico, brilhando como um diamante mergulhado em tinta, refletiu a luz de um lustre de design pendurado acima dela, fazendo-a brilhar como uma estrela. Emília passa pelas portas automáticas como uma dignidade silenciosa, seu olhar absorvendo a luminosidade do lugar. Ela caminhava sem pressa, seus tênis brancos contrastando com o chão nobre sob seus pés. Não havia nada de imponente em sua roupa, mas sua presença irradiada com uma garantia silenciosa,
quase estranho neste universo de aparências. No final do corredor, 3 vendedores de terno escuro conversavam em volta de um balcão laqueado, rindo baixinho, com olhares desconfiados. Ninguém se mexeu para cumprimentá-la. Ela não pediu nada de imediato. Queria primeiro observador, faça a medição do local do veículo. Ela se aproximou lentamente do lúcido, o carro que Richard tanto admirava. Ela roçou sua curva com a mão cuidadosa, quase como se estivesse acariciando um sonho. Foi neste momento que um homem aparece, visivelmente perturbado. Caminhava rapidamente, com aquela energia nervosa típica de vendedores que sentem o cheiro do que consideram perda de tempo. Usava um terno italiano muito apertado, um relógio chamativo cujo mostrador brilhava mais do que o razoável e exibia um sorriso tenso, movido pela condescendência. Brent, um vendedor sênior do showroom, era conhecido por seu talento e seus julgamentos precipitados. Ele a olhou de cima a baixo. Seu olhar deslizou pelos tênis, parou por um segundo em seu cabelo natural e, em seguida, na falta de uma bolsa de grife. Ele não tinha visto mais nada. Ele não, desejado, não vejo mais nada. Com licença, senhora. Ele disse em um tom seco, quase mecânico. Peço que não toque neste veículo. Ele custa mais de $250.000. E não é um modelo feito para observação. Houve um silêncio. Emily piscou surpreso, mas sem perder a compostura. Eu só queria fazer algumas perguntas, ela respondeu, com a voz suave, mas firme. Estou pensando em comprar esse modelo para meu marido. Brent deu um sorriso irônico, uma expressão que misturava sarcasmo e desprezo. Senhora, ele disse, enfatizando fortemente a palavra. Este showroom é reservado para compradores sérios. Recomendo que você dê uma olhada na Toyota ou na Ford. Aqui, não olhamos vitrines. Investimos. Suas palavras saíram como um tapa. Não tanto em sua violência aberta, mas em sua brutal negação da realidade por parte de Emily. Ela não respondeu imediatamente. A silêncio denso se estabeleceu entre eles. Ela olhou para ele, não com raiva, mas com uma lucidez profunda, como se ela visse, através dele, séculos de julgamentos precipitados, humilhações veladas, portas fechadas antes que alguém tivesse tempo de empurrá-las. Ela inalou. Uma respiração longa, dolorosa, mas controlada. Então ela sorriu. Não um sorriso educado. Um sorriso calmo e fundamentado, forjada no fogo de 1000 provações superadas. Tudo bem, ela disse simplesmente. Eu voltarei. Com alguém que me levará a sério. E sem dizer mais nada, ela se virou. Seus passos ecoavam confiantes no chão de mármore. Ela não se virou uma única vez, mesmo quando, atrás dela, riso abafado, os vendedores começaram a aparecer, cúmplices e malvados como um murmúrio covarde. Ela abriu a porta. A luz brilhante vinda de fora a inundou como uma promessa. Na manhã seguinte, às 9h30, a calma quase religiosa do bairro abastado de Beverly Hills foi quebrado pela aparência majestosa de um veículo excepcional. A Rolls-Royce Phantom preto, com sua carroceria polida como um espelho de obsidiana, deslizou silenciosamente até a entrada principal do showroom. Motores Crown Lux. Os vidros escuros refletiam o céu da Califórnia sem revelar nada do que havia lá dentro. O motor rononou como um animal selvagem adormecido, imponente sem ser agressivo, nobre em sua contenção. E motorista em uniforme preto impecável saiu com precisão militar. Contornou o veículo e, com uma reverência discreta, abriu a porta traseira. Richard Carter saiu. Alto, bem constituído, ele usava um terno cinza carvão perfeitamente ajustado, combinado com um relógio discreto, mas caro. Seus sapatos de couro preto brilhavam ao sol da manhã. Em seu rosto não havia raiva nem arrogância, apenas uma determinação fria, tingido de uma calma gélida. Em seu braço, Emily Carter. Nada a ver com o dia anterior. Ela estava usando um vestido midi azul meia-noite, sóbria, mas elegante, que se ajustava perfeitamente à sua figura. Seus cabelos estavam presos para trás, seus saltos ecoavam suavemente nas lajes do pátio, e seu olhar, calmo, seguro, direto, perfurava a fachada do showroom como uma flecha silenciosa. Ela não tinha nada a provar. Ela veio para restabelecer uma verdade. Lá dentro, a atmosfera mudou de repente. O burburinho habitual diminuiu. Os vendedores ficaram paralisados como estátuas de cera. Brent, parado perto do mesmo balcão do dia anterior, sentiu uma onda de gelo subindo pela espinha. Sua tez mudou de rosa para cinza. Ele imediatamente reconheceu Emily, mas desta vez ela estava brilhando com uma presença inatacável. O gerente do showroom, Sr. Harrison, um homem de meia-idade com fala arrastada, correu e ajustou nervosamente sua gravata. Sr. Carter, ele disse com um sorriso forçado, enxugando uma gota de suor da raiz do cabelo com um dedo invisível.
É uma honra recebê-lo. Teremos o maior prazer em apresentar nossos modelos mais recentes. Mas Richard não levantou a voz, ele não precisava falar alto para se fazer ouvir. Olhou para frente e então fixou o olhar no Sr. Harrison, com uma neutralidade gélida. Minha esposa veio aqui ontem. Ela queria me fazer uma surpresa. Uma surpresa agradável. Ele fez uma breve pausa e então continuou. Ela foi recebida com desprezo pelos seus vendedores. Julgada por suas roupas. Ignorada, humilhada, menosprezada. É um erro que não será esquecido. O silêncio caiu mais pesado que mármore. Tudo o que podíamos ouvir era o zumbido do ar-condicionado. Brent deu um passo à frente, com a voz trêmula e suando profusamente apesar do frio do salão. Eu, sinto muito, senhor. Eu não sabia que ela era sua esposa. Isso é Emília que respondeu, sem levantar a voz. Suas palavras eram afiadas como uma lâmina afiada, mas carregadas por uma dignidade luminosa. E se eu não fosse a esposa dele? Ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Isso te deu o direito de me desprezar? De decidir que eu não pertencia a esse lugar? Respeito não depende do seu nome, ou da marca das suas roupas. Brent queria falar, mas seus lábios se moveram no ar. Nenhuma palavra saiu. Ele baixou os olhos, incapaz de encontrar os de Emily. Richard continuou com a voz ainda calma. Eu poderia comprar todos os veículos desta concessionária, mas não vou gastar um centavo num lugar onde minha esposa é tratada como uma intrusa. Sra. Harrison tentou reagir, gaguejando uma oferta de compensação, uma visita privada, um pedido formal de desculpas. Mas Richard levantou a mão gentilmente. A mensagem era clara, a discussão terminou. Ele estendeu o braço para Emily. Eles se viraram com uma elegância inabalável. O motorista os esperava com a porta aberta. Eles voltaram para o Rolls-Royce, como dois soberanos abandonando um reino indigno deles. O motor acordou novamente. O veículo se afastou lentamente, deslizando no asfalto como uma memória que não pode ser apagada. No showroom, ninguém mais falou. Brent estava lívido. Os vendedores trocaram olhares desconfiados. E nas frias paredes de mármore, a lição soou como um tapa silencioso. Elegância não se compra. Respeito não se troca. E algumas humilhações custam muito mais do que $1 milhão. Naquela mesma noite, enquanto as luzes de Beverly Hills brilhavam como estrelas artificiais, um artigo de um meio de comunicação local apareceu nas redes sociais. O título simples mas poderoso causou comoção no mundo todo. Mulher negra é expulsa de concessionária de luxo, seu marido bilionário responde com classe. O texto, acompanhado de uma foto tirada discretamente de dentro do showroom, mostrava Emily Carter, digno e elegante, saindo do local de braços dados com Ricardo Carter, enquanto a equipe permanecia imóvel em segundo plano. O artigo narrava toda a história, desde a humilhação silenciosa de Emily até a resposta firme e elegante do casal. Em poucas horas, o artigo se tornou viral, milhares de compartilhamentos, comentários e reações indignadas. Personalidades dos mundos dos negócios, da cultura e dos direitos civis se manifestaram. Alguns viram isso como uma prova flagrante da racismo estrutural ainda presente, outros um exemplo magistral de resistência pacífica e inspiradora. As hashtags #respeito antes da riqueza, #Emily Carter e #luxo com dignidade explodiu no Twitter e no Instagram. O negociante ficou sobrecarregador de críticas. Em 24 horas, ele perdeu vários clientes importantes. Brent, o vendedor infrator, foi suspenso. Mas nem Richard nem Emily exigiram vingança. Eles tinham algo mais em mente. Algumas semanas depois, em uma cidade mais discreta fora de Los Angeles, Richard e Emily finalmente compraram o Lucid Air Sapphire, perto de uma pequena concessionária familiar, administrado por um simpático casal hispânico que os tratou com respeito desde o momento em que chegaram. A transação foi simples, sem câmeras ou alarde. Apenas dois seres humanos trocados como iguais. Mas a história não terminou aí. Tocados pela escala das reações e convencidos de que uma mudança real está a chegar através da educação e da abertura, Richard e Emily anunciaram a criação do Centro Carter para Equidade e Acesso, com doação inicial de $2 milhões. Objetivo: permitir mulheres jovens de origens modestas, muitas vezes esquecido pelo mundo empresarial, para ter acesso a treinamento profissional de alto nível, vendas, negociação, finanças, oratória, liderança, autoimagem e, acima de tudo, confiar. A fundação também ofereceu uma rede de mentoria composta por mulheres líderes, empreendedoras, ex-combatentes que se tornaram modelos, para apoiar os jovens em um mundo que muitas vezes é codificado, fechado, excludente.
Durante a cerimônia de inauguração, num anfiteatro moderno banhado por luz natural, as câmaras estavam presentes, mas todos os olhos estavam postos em Emily Carter. Vestida de forma simples, irradiando calma e determinação, ela subiu ao palco em frente a uma sala cheia de jovens mulheres, jornalistas, parceiros e curiosos. Sua voz tremeu um pouco, mas cada palavra carregava uma mensagem. Não fiquei magoada por me considerarem uma mulher pobre. Fiquei magoada porque a minha dignidade dependia do que eu vestia, não de quem eu era. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Ela continuou. Por trás de cada rosto, de cada vestimenta simples, ou de cada olhar discreto, há uma história. E às vezes, aqueles que ignoramos hoje são aqueles que amanhã derrubarão impérios. Ela parou por um momento, olhou ao redor da sala cheia de rostos jovens atentos e concluiu: o verdadeiro luxo não é o carro que você dirige ou a marca de relógio que você usa. É como você trata os outros, independentemente do nome, da cor da pele ou dos sapatos. Esse é o verdadeiro legado que queremos deixar. A ovação foi de pé. Naquele dia, uma nova geração entendeu que a elegância começa na maneira como olhamos os outros, que a aparência nunca é a última palavra da história.